Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Estamos no mês de janeiro, iniciando o ano de 2018. E, aliás, hoje nós vamos conversar com Sandra Assis Maia de como iniciar o nosso ano com autoestima. É muito importante nos prepararmos psicologicamente para começar o ano bem e, é claro, sempre ligados em Deus. Hoje também no programa Mega Profissionais. Nosso quadro Espaço Pet, vamos conversar com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca, que nos traz um alerta muito importante. Leishmaniose. O que essa doença é? Exatamente aonde ela se aplica, como ela se desenvolve, como nós nos evitarmos esse contágio do nosso animal de estimação e nosso também, tá, gente? Hoje aqui um alerta importante nessa área. Vamos falar também da importância de se falar um segundo idioma, vamos falar do inglês, vamos falar principalmente com uma das empresas que está chamando muita atenção aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, a Wiza, lá do Jardim Goiás. Daqui a pouco converso com Gilberto falando sobre a importância de se ter um investimento em cultura, o melhor investimento que nós fazemos em nossa vida. Também hoje no programa Mega Profissionais, vamos iniciar uma série na área de saúde. Atenção, vamos falar dos tumores de fígado e pâncreas. Uma série com 2 entrevistas, hoje será a primeira. Eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Nunca deixe de brincar. Magnum Branco, o equilíbrio perfeito de sorvete sabor baunilha com chocolate branco. O prazer mais divertido de Magnum. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, iniciando o programa com alerta para todos vocês, estamos aí no mês de janeiro já, mês das férias e mês dos check-ups. Lembra que eu já falei com vocês, já no ano passado, do check-up oncológico? Cabe aqui essa ressalva e principalmente essa lembrança para que nós possamos cuidar da nossa saúde. Esse assunto que nós temos abordado aqui no programa no ano de 2017 e continuaremos a abordar em 2018 com a colaboração de grandes profissionais. Um dos nossos colaboradores é o médico oncologista Dr. Vinícius Maciel, que vocês já conhecem aí da grande mídia, da grande repercussão, principalmente das entrevistas que ele está, inclusive, concedendo a alguns canais de comunicação de todo o Brasil. É um dos médicos referência que nós temos aqui no estado de Goiás e a nossa responsabilidade está justamente aí, em levar informações com qualidade para vocês. Hoje, por exemplo, nós vamos apresentar uma série aqui no programa Mega Profissionais. Série de 2 entrevistas. Cabe aqui uma explicação para vocês. Vocês que nos acompanham aí nas redes sociais e aqui no programa também, no ano de 2017, nós apresentamos algumas séries de grande repercussão. As pessoas gostaram muito da forma que nós abordamos os assuntos. Foram, claro, de uma forma bem explicativa e também de uma forma que vocês possam entender e também usufruir dessa informação. Hoje nós vamos iniciar a série aqui no programa falando sobre os tumores de pâncreas e fígado. Claro, toda vez que nós falamos sobre o pâncreas e o fígado, sobre o fígado e o pâncreas, as pessoas sempre ficam muito alertas, porque sempre quando nós sabemos de algum caso de câncer desses 2 órgãos do aparelho humano, o que as pessoas sempre veem, né, associam imediatamente a um diagnóstico muito pesado, né? Um diagnóstico às vezes sem até reversão. Daí a necessidade, nós sempre fazemos exames preventivos. Bom, vamos iniciar hoje a nossa série falando sobre justamente esses tumores com o nosso convidado, médico oncologista, Dr. Vinícius Maciel. Doutor, seja bem-vindo aqui no programa mais uma vez. Já estamos em 2018, o tempo passa muito rápido, né, doutor? Graças a Deus ele passa e nós temos que passar com qualidade.
e principalmente com qualidade de vida. Né, Com doutor? certeza. Eu estava agora falando, inclusive o senhor aqui me acompanhando, sobre essa necessidade realmente da prevenção. As pessoas realmente fazerem, né, o seu check-up, e check-up é oncológico. Nós já alertamos isso no ano passado e reforçamos agora que é mês de férias. Então é o momento de as pessoas se cuidarem, não é isso? Hoje nós vamos falar de tumor de pâncreas e fígado, é isso? Nos ajude a entender melhor o posicionamento desses dois órgãos. É fígado e pâncreas, é isso? Isso, fígado e pâncreas. Assim, fazendo uma abordagem geral, simplificada, eles fazem parte do sistema bílio-pancreático. Ou seja, assim, é um sistema de liberação da bile pelo fígado e do líquido pancreático, da enzima pancreática digestiva. Ambas caem no intestino delgado para digestão de proteínas e gordura. Certo. Os tumores, sempre quando a gente conversa aqui no programa sobre tumores, as pessoas sempre falam, né? Mas podia ter uma vacina para evitar o câncer, né? Porque as pessoas têm medo, né? E o medo gera a desinformação com receio de, eu vou pesquisar sobre isso, eu estou com medo de ter essa doença, né? Sim. Doutor, existe alguma forma de prevenção do câncer ou não? Olha, você citou vacina, atualmente a gente já tem a vacina da HPV por câncer de colo de útero, né? É um grande avanço. É mesmo. Inclusive existe no sistema público de saúde para meninos e meninas antes do contato sexual, né? Sim, então, sim. isso sim, até um pouco tempo atrás a gente não tinha nada, então já é um alento, né? Graças a Deus. Né? Mas em relação a fígado e pâncreas, o importante mesmo é a atuação no estilo de vida. Porque são ambas doenças, o câncer do fígado e do pâncreas, relacionadas diretamente com o tabagismo e o alcoolismo. Nós já alertamos isso aqui no programa, né? Nós já falamos muito com relação a isso. Infelizmente, a dependência química vai além da vontade das pessoas, né? Nós já sabemos disso. Inclusive, gente, cabe aqui um alerta também. Muitas pessoas têm familiares em casa, né? E tratam isso como de forma irresponsável. Às vezes eu até ouço muito falar, não tem vergonha na cara porque tá bebendo, tá fumando, sabe que faz mal e continua fazendo. Mas é uma dependência química. Deve ser tratada como dependência química, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem se desvencilhar. Claro que nós temos casos, inclusive vocês que estão me acompanhando sabem de casos, de pessoas que largaram o fumo de vez. As pessoas comentam, né? Eu larguei de fumar, eu parei de fumar, mas são casos isolados e nós não podemos generalizar. Partir de um princípio para colocar todas as outras pessoas na mesma forma, ou seja, com a mesma condição, né, doutor? Bom, tabagismo e alcoolismo seriam evitados, devem ser evitados também para não causar esse tipo de câncer. Com certeza. Sim, não, por favor, pode concluir. Só mais um adendo que as pessoas também têm que evitar, no caso do câncer de fígado, a contração da hepatite B e C é evitada com sexo sem prevenção, compartilhamento de seringa. Hoje em dia a gente não tem mais problema com transfusão sanguínea, né? Porque o sangue é muito bem certificado e testado. Mas essas situações da exposição à hepatite B e C também levam ao câncer do fígado. Bom, como que as pessoas podem entender ou também se preocupar e buscar um tratamento específico quando elas observam alguma ação dentro do organismo, uma reação dentro do organismo, ou seja, aquilo pode ser um câncer. Como elas podem diagnosticar isso? Como elas podem diagnosticar, não é a palavra correta, mas como elas podem identificar essa possibilidade? Né? No caso, ou suspeitar. A gente, na área de oncologia, na medicina em geral, a gente chama isso de síndrome consumptiva, ou seja, uma síndrome que consome. Paciente que de maneira inexplicada, subitamente começa a perder peso, ter uma fadiga, um cansaço para ter a disposição das atividades diárias do dia a dia, febres inexplicadas, gânglios palpáveis. Esses gânglios aonde, doutor? Principalmente as cadeias que a gente sempre tem que estar de olho, pescoço, axila e virilha. Então são áreas que sempre se surgir algo, as pessoas têm esse discernimento. Em relação a gânglios, sim. Mas talvez lembrar desses, a gente chama de sintomas inespecíficos, de perda de peso, fadiga. Isso tem que ser investigado a fundo. Quando as pessoas sentem aquela, na boca também, aquele amargor, fica com aquela sede intensa, né? Isso pode ser uma causa também ou não? Isso aí tem uma relação também, assim, não muito fidedigna, quer dizer, não diretamente relacionada ao fígado, que é o amargor na boca, enfim. Agora, lembrando de outra coisa também, falando de bile,
a gente não pode esquecer da tonalidade amarelada da pele e da mucosa conjuntival dos olhos. Dos olhos. Ou seja, abrir os olhos aqui, né? A gente vê se está vermelho. Seria isso? Isso, amarelado, na verdade. Amarelado. Porque o pigmento da bile, quando infiltra na pele, ele fica amarelado. Mas, doutor, quando aparecem esses sintomas, não é porque o câncer já está numa forma muito agressiva? Infelizmente sim. Falar de prevenção para esses tumores, realmente tem que ser uma pessoa que está buscando antes de acontecer o problema. E uma vez que ela se encaixa nesse perfil de risco que a gente já citou aqui. Se a pessoa não consegue abandonar o tabagismo de longa data, já tem na casa dos 60 anos ou mais, a gente sabe que idade também é fundamental na hora de suspeitar de câncer. E acaba que o cigarro puxa a bebida, não é verdade? Sim. E aí, junto ao fato de a pessoa ter hepatite aí crônica, B ou C, aí ela tem que fazer um exame anual muito pormenorizado. Esse exame é que eu quero insistir muito nele, principalmente para explicar para as pessoas que estão nos acompanhando. O exame vem dentro do check-up oncológico? Vem dentro. Como elas procuram esse check-up oncológico? Elas vão no seu médico oncologista, especialista, cirurgião. Podem fazer uma consulta com o senhor para fazer esse check-up ou não? Sim. Só que assim, só para a gente se orientar um pouco. Em discussões várias sobre o acesso da população, a gente sabe que o oncologista sozinho não dá conta da demanda populacional. Obviamente, existem clínicos gerais muito bons, existem gastroenterologistas muito bons, além do oncologista. O fato é que o oncologista lida com isso no dia a dia. Então, nós falamos assim, para um check-up oncológico, não necessariamente vai ser com o oncologista, mas havendo qualquer alteração, havendo dúvida, a segunda opinião é muito salutar. O paciente deve procurar o oncologista. Eu queria tirar, inclusive, uma dúvida pessoal. Eu tinha uma tia, uma querida tia, que ela foi fazer algumas cirurgias e, de repente, depois dessas cirurgias, inclusive, não sei me localizar se foi no pâncreas ou no fígado, foi alguma coisa assim. Mas talvez eu acho que nem foi nesses dois órgãos especificamente falando. Depois de algum tempo, ela desenvolveu câncer no fígado, né? E o que a família toda associou? Ela fez as cirurgias causaram o câncer. Tem alguma ligação, doutor? É possível isso acontecer? Em relação a câncer de fígado, há relatos de que o paciente já operado de úlcera no duodeno, úlcera no estômago, a própria cirurgia de retirada de vesícula ou pancreatite crônica relacionada também à bebida, que é necessária uma intervenção cirúrgica, existem relatos que isso pode aumentar o fator de risco, mas isso não chega nem perto do alcoolismo, tabagismo e vírus da hepatite B. Não era o caso dela. Que não era o caso dela. Mas ela realmente desenvolveu o câncer. Tratamento, doutor? Como é que funciona o tratamento? Pois é. Tem tratamento? Tem tratamento, sim. Esses são tumores que, na maioria das vezes, a gente não consegue estar no ideal, no goal do tratamento cirúrgico. No caso do pâncreas, que acomete, a maioria das vezes, a cabeça do pâncreas, isso em torno de 20 a 30% dos casos, a gente consegue fazer uma cirurgia extremamente extensa, com retirada de cabeça de pâncreas, estômago e começo do intestino delgado, chama de cirurgia de Whipple. É a minoria dos casos. Em relação a fígado, o câncer primário do fígado não é o mais comum. Certo. O tumor mais comum do fígado é a metástase. É metástase principalmente de intestino. Agora, falando do tumor que começa no fígado, que é o carcinoma hepatocelular, esse, na maioria das vezes, a gente hoje em dia já tem muitos trabalhos que o transplante hepático é superior à cirurgia. Certo. Bom, nós vamos continuar falando sobre esse assunto na semana que vem. Eu quero convidar mais uma vez o senhor e quero já também antecipar os nossos agradecimentos para o senhor vir aqui. Eu sei, principalmente hoje, né, nessa gravação, o senhor tem uma cirurgia imediatamente após, né? Mas eu quero agradecer muito a sua participação conosco. Realmente, depois que o senhor veio participar com o programa, né, as pessoas gostaram muito dessas suas intervenções, principalmente explicativas. Semana que vem, conversamos mais. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Sabemos que tudo na vida é passageiro, mas não é por isso que deve ser esquecido. No nosso roteiro, temos um objetivo: ser peça fundamental nos momentos mais importantes da sua vida. A Cinealta Filmes agradece a todos que nos ajudaram a ser pela segunda vez consecutiva ganhadora do prêmio Mega Profissionais. Muito obrigado. Já estamos de volta e agora vamos falar de
como nos preparar para o ano de 2018. Estamos no mês de janeiro, claro, estamos já nos preparando, fazendo os nossos check-ups na área de saúde, fazendo os nossos planejamentos pessoais, como nós vamos desenvolver o ano de 2018 e será que nós realmente estamos devidamente nos preparando? Vamos falar agora de como começar o ano com autoestima. Quando a gente fala de autoestima, imediatamente lembramos da Clínica Autoestima. Lembramos da Sandra Assis, a nossa colaboradora, que está de volta aqui conosco no programa Mega Profissionais. Autoestima, esse é sobrenome. Tudo bem com você, Sandra? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no programa Mega Profissionais 2018. Estamos preparados para sucesso, né? Aliás, estamos mais preparados para sucesso do que fracasso, né, Sandra? Exatamente. Na verdade, é muito importante finalizar com gratidão, entregar esse 2017, né, como grande experiência e acreditar, ter o otimismo, né, a fé que esse 2018 vai ser melhor. Sempre. Fé sempre. Sempre. Isso jamais pode nos faltar, né, Sandra? Ser otimista, né, ser positivo. Gratidão e fé caminham muito juntas, né? Isso realmente é verdade. Sermos gratos para 2017, por 2017 ter passado e agradecendo o 2018, que também é um privilégio de nós recebermos, né? Estamos aqui, né? Estamos com certeza ativos e produzindo muito. Quem é muito ousado, quem tenta muito, quem avança, vai errar também, né? Só que esses erros, essa experiência faz com que a pessoa acerte mais também, né? Então nem sempre tudo vai ser 100%, é assertivo. E importante, o mais importante é a pessoa não permanecer naquele dia que errou. Peraí, eu tenho que seguir, né? É viver um dia intensamente de cada vez, resolver os problemas do dia e seguir. E nunca desistir de ter a perspectiva, né? De avançar, de acertar, de corrigir. Porque, principalmente eu vejo assim, nesse mês de janeiro, algumas pessoas muito entusiasmadas e outras assim, super, até conheço algumas pessoas que entram em depressão, porque falam, eu não tenho motivo, eu não tenho perspectiva nenhuma, o que eu vou fazer? Ou às vezes a pessoa está desempregada, ou talvez a empresa no ano que passou não foi um ano muito bom. Então, o importante é a pessoa ter o entendimento que se ela é uma pessoa empreendedora ou se ela é uma profissional em determinada área, trabalha em alguma empresa, ela pode fazer o melhor e realmente fazer com que esse ano de 2018 seja maravilhoso. E será. E com será. certeza será. Sabe por quê? Porque Deus não faz nada, absolutamente nada para o nosso mal. Absolutamente nada. Tudo que nos acontece, tudo que nós temos contato, é realmente para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam E daqueles que creem a Deus. Isso é muito importante nós entendermos, né? O se preparar para 2018, nós também temos que saber errar. Porque muitas vezes a gente não sabe errar. Na verdade, aceitar que errou, né? É o primeiro passo, né? Aceitar que nós estamos errados é o primeiro passo para a gente reconstruir uma história. Agora sim, nós temos que tomar muito cuidado, porque errar todo mundo é permitido, né? Agora, permanecer no erro, a gente já precisa entender e aceitar que estamos errados. E um terceiro momento também, a questão da ética e de entendermos que se nós correspondermos às expectativas de Deus com relação a nós, de tentarmos ser corretos. Exatamente. Por que tentar? Porque é muito difícil. É extremamente difícil ser correto. E quando se fala de aceitar que errou, ou admitir que errou, aí vem aquela questão. Tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande de se perdoar, que ela só vê o que ela fez de errado, ela não consegue nem perceber quantas coisas ela conseguiu fazer de bom. E às vezes ela não tem como, nem entendimento de quantas pessoas podem estar vendo essa pessoa como referência, né? Pelo lado positivo.
Então, assim, não desista por muitas vezes ser criticado por algumas pessoas, porque muitas vão falar para você o que elas são por dentro, e às vezes aquela pessoa ela não está muito bem, e ela pode tentar colocar você como algo ruim, sendo que você não é. Então, assim, tentar, na verdade, nós precisamos buscar uma inspiração que vem do alto mesmo, que vem do Senhor, para que nós possamos conseguir nos ver como o Senhor nos vê. Porque se até nós mesmos nos julgamos, nos condenamos, imagina o olhar do outro. Muitas vezes nós ficamos à mercê do que o outro pensa de nós. Então, para que nós possamos realmente ser vencedores, ser pessoas boas, em primeiro lugar nós temos que pensar que realmente um dia nós podemos não estar bem e fazer isso com as pessoas, ou até com nós mesmos, né? E em segundo lugar, imaginar, peraí, eu não dependo do olhar do outro, eu dependo do que Deus pensa de mim. E às vezes nós temos um conflito ali até com o próprio pensamento. O pensamento vem assim, não deu certo, não foi bom, eu acho que podia ter sido melhor, eu não estou bem. E talvez não foi isso que nós passamos. Então, assim, o conflito ele pode ser pessoal mesmo, né? E ele pode ser também de uma outra pessoa que está tentando transferir isso. Então, a importância, né, Tancredo, da gente ter uma autoestima, ter um equilíbrio. Porque ter autoestima, muitas vezes as pessoas confundem com uma arrogância. Não é isso. Ter autoestima não é achar que é melhor que as pessoas, não é achar que não erra. Ter autoestima é você, no momento que você tenha que reagir diante de um erro, né, um fracasso, ou às vezes um julgamento, você está bem e consegue se colocar no lugar do outro. Então você respeita as pessoas. Quem tem autoestima não precisa humilhar, não precisa competir de forma desonesta. Então eu acredito que para início de ano é muito importante iniciar com muita autoestima, acreditando em si mesmo, mas também acredite nas pessoas, né? Sim, isso é muito necessário, inclusive você frisar essa questão, Sandra, porque realmente nós nos preocupamos muito com o outro, com a opinião do outro, o que o outro vai falar, o que o outro vai fazer, né? O que o outro pensa de nós, sendo que é da ordem do impossível você entrar na cabeça do outro e mudar o pensamento dele. Até de nós mesmos, né? Que o nosso pensamento, a nossa mente, ela não está a nosso favor. Ela não é, olha, nós agimos 98% inconscientemente no piloto automático. Então, em algum momento nós podemos ofender, falar o que não devemos falar, ou ter uma percepção do que foi falado que não é bem assim. Então nós vamos passar sim por momentos de conflito, porque a comunicação ela é muito difícil, ela depende muito do humor, de como está ali. É interessante um texto que eu li que fala do cara que dá um cesto de lixo para o rapaz, né, para o senhor, e ele agradece. E depois ele devolve a cesta cheia de flores. Aí o cara pergunta, né, por que se eu te dei lixo você me deu flores? E ele diz assim, a gente dá o segundo que tem no coração. Então, assim, o desafio é de que forma está o seu coração para você iniciar esse ano de 2018. Porque da forma que você tiver para você servir, é o que você vai receber. E eu observo assim que o mais lindo, tanto que Deus é maravilhoso, que existem mais pessoas boas, mais pessoas maravilhosas, fantásticas do que pessoas ruins. Eu vejo dessa forma, e às vezes eu tenho um coração tão grato, falo, Deus, o Senhor coloca tantas pessoas boas, tantas pessoas maravilhosas em minha volta, que eu só tenho a agradecer. Então as boas predominam, as fracas, não que elas são ruins, mas não estão no momento bom da vida delas, elas são menos, são minoria. Então, assim, o que nós estamos transbordando? É o amor? É algo que atrai, que transforma? Ou é algo que destrói, que mata? E o importante é que nós sempre temos a opção de começar de novo. Exatamente. Né? De iniciar. Estamos tendo a opção de ter um 2018. Estamos tendo a opção de fazer uma nova história, né? Pedir perdão se precisamos pedir perdão a Deus, né? Porque Deus está sempre disposto a nos perdoar. O coração tem que estar limpo para ele ser preenchido de coisas boas, né? O interessante é que às vezes
as academias enchem, fica mais cheia, né? Fica mais, todo mundo faz uma programação, vou fazer exercício, vou investir mais isso em curso e tal. Mas hoje eu quero chamar você para investir mais, limpar o seu coração, investir mais de você de dentro para fora. Porque se você estiver bem, todas as coisas que você planejar vão dar certo. E com certeza Com vão certeza. dar certo. E enche também da presença de Deus, né? Porque sem é a Deus base não tem de como. tudo. Sem Deus não tem como. Exatamente. Conversei aqui com Sandra Assis Maia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, iniciando o ano com alto astral e em autoestima. E daqui a pouquinho vamos falar no nosso quadro Espaço Pet com a doutora Luciana Fonseca. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Vermelho, verde, estrada, trilha, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro. Uso, puxo, esse não, esse. Quero esses eu quero também. Quero todo tipo e cor. Quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante para você, é importante pra gente. Por isso temos produtos para cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Oi, Tancredo! Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é jornalista e apresentador de TV. É você, Tancredo! Caí de paraquedas aqui. Vocês me sequestraram aqui. Tudo bem, Loiane? Tudo. Seja bem-vindo ao quadro, Mega Obrigado. Kids. Aliás, estão com cenário novo, né? Diferente Sim. aqui. Parabéns. Muito Parabéns. obrigada. Vamos entrevistar um pouquinho você agora. Vamos lá. Eu gosto da entrevista. Por que você escolheu a profissão de ser apresentador de TV e jornalista? Então, na verdade, eu acho que a gente nasce, né, com esse dom. Porque desde pequenininho eu trabalho com televisão. Desde os 5 anos de idade, trabalhava lá em Belo Horizonte, lá em BH, numa época que só tinha TV ao vivo. Né? Então eu participava ali de um programa infantil. Entendi. Assim como vocês agora estão aqui, né? Eu era mais ou menos da idade de vocês, só que a gente apresentava lá no teatro grande, que era a turma da tia Dulce, lá em BH. Então era uma das crianças, é tipo Entendi. a Xuxa tinha e tal, é tipo nossas crianças. E por que eu escolhi? É porque eu sempre gostei de fazer isso. Você Né? trabalha sob pressão? Pressão. A gente trabalha 24 horas, né? Quem faz televisão, quem é jornalista, está acostumado em redação, a gente trabalha o tempo todo. Todo mundo ali chegando, correndo, pedindo matéria, entregando e tal. Aliás, eu acho que só sei trabalhar sob pressão. A gente passou a vida toda entendi. assim, né? Praticamente. Você agora disse que você trabalha sob pressão. Como é a sua rotina? Minha rotina. Então, eu acordo muito cedo, né? Eu não sei se é bem isso que você quer saber, mas enfim. Eu acordo muito cedo, eu acordo por volta de 6 horas da manhã, mais ou menos. E vou dormir lá para 00:30, né? Mais ou menos, né? Então, assim, eu tenho outras atividades. Eu não sou só jornalista, não sou só apresentador de TV, né? Eu sou empresário também. Então, eu tenho outras empresas. Então, eu tenho que administrar e gerir essas empresas. Além dos meus cachorros, meus gatos, né? Que eu tenho em casa também, que eu gosto demais deles. Como que você concilia todas essas profissões? Difícil. É um pouco difícil, mas não é impossível e é prazeroso, porque a gente tem que ter prazer no que faz, né? Então, o que a gente faz? Tudo é com amor. Tudo que você faz com amor, a gente consegue um bom resultado. Entendi. Né? O que você acha mais difícil nessas profissões? Então, na verdade, eu tenho 3 faculdades. A primeira foi contabilidade, a segunda foi publicidade e propaganda, a terceira foi jornalismo, pós-graduei em marketing político, marketing na área de saúde, tenho formação em teatro, já dei aula de teatro, minha formação é Constantino Stanislavski, né? O que eu acho mais difícil, então, eu não acho difícil, sabia? Eu não tenho nada difícil ali, tudo é muito bom, eu gosto de tudo que eu faço, né? Claro que hoje eu atuo mais na área de publicidade, propaganda e jornalismo. Então não vejo dificuldades nessa área não. Tudo que a gente faz o que gosta, você não vê dificuldades, né? Eu acho que também vocês não devem ver dificuldade de participar aqui. Não sei, né? Eu acho que não, né? Sua rotina é bem corrida. Você tem tempo pra ficar com sua família? Pois é, tempo para ficar com a família. Aí a família acaba ficando um pouquinho prejudicada, que é um mal que a gente não deve fazer e que eu tento administrar, né? Mas o que acontece? Eu trabalho de segunda a domingo, então todos os dias da semana. Também dou aula, né, na faculdade e tudo. Sim. Então é difícil um pouco a gente conciliar, mas acaba achando um tempo melhor para isso e a família acaba entendendo também.
Primeiro que é a profissão da gente, que a gente gosta de fazer, né? E acaba a gente tendo momentos bons. O que é interessante que não é a quantidade desses momentos, e sim a qualidade deles, né? Que não adianta eu ficar domingo a domingo com a minha família durante o tempo todo e com a cara fechada, bravo, não conversar com ninguém e brigar com todo mundo. O que adiantou? Né? É melhor ficar pouco tempo com eles, mas o que? Tendo uma qualidade de vida, brincando, né? Conversando, sendo sociável e estando ali. Que não adianta você estar aqui de corpo, mas não estar aqui, né? Então você tem que estar aqui. Esse é o mais interessante. Você se diverte nas suas profissões? Demais. Demais. Adoro o que eu faço. Adoro o que eu faço, adoro conversar. É quando eu apresento o programa, quando tem plateia, né? Porque não é todos os dias que tem plateia, a produção marca um dia que às vezes não tem plateia. Quando tem plateia eu adoro, porque eu interajo com o pessoal, converso com o pessoal, isso é muito interessante. Eu estava vendo vocês, né? Até nos quadros anteriores e tudo, eu falei assim, não, eu quero dar uma passadinha lá, quero conversar com essas crianças, porque vocês todos são modelos, não é isso? Eu acho que são modelos, atores, alguma coisa assim. Tem um pequenininho aqui. Eu te vejo só na televisão, agora tô vendo aqui, ele é pequenininho mesmo, né? Aquele ali eu não conheço. É novo aqui no quadro? Como é que se chama? Lorenzo. Lorenzo. Olha os olhos dele, grandes os olhos dele, né? Sim, é bonito. Então a gente já tem que finalizar o quadro. Ah, não, quero ficar mais tempo. Vou ficar aqui mais 2, 3 quadros aqui com vocês. Ai, que pena. Já acabou? Já, infelizmente. Tá bom. Foi um prazer estar aqui com vocês, sucesso. O prazer foi pra todo vocês. nosso. Parabéns aí pelo quadro, Obrigada. tá? E que venham muito mais outros aí. Obrigado você pelo convite. Agora, voltando pro estúdio. Voltar pro estúdio? Então Sim. deixa eu correr e voltar pra lá que eu tenho que apresentar o programa. Então, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. A Serena tá treinando forte. Ela não quer saber de mais nada. Opa, espera um pouco aí. Que isso? Oi, tem alguma coisa errada aqui. Ô, gente, isso não é legal. Giancarlo, Serena, parem com isso. Excuse me. Desculpa, sinto muito mesmo. Minhas mais sinceras desculpas. Com licença. Já estamos de volta, agora vamos falar sobre animaizinhos de estimação. Aliás, é a nossa grande preocupação. Só que nós não só falamos de gato e cachorro aqui. Nós também falamos de alertas com doenças transmitidas pelos animais de uma forma em geral. Nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Hoje nós vamos falar sobre leishmaniose. Aliás, esse nome dá até medo. Tudo bem com a senhora, doutora? Bom. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao programa Mega Profissionais. Quero só, antes de entrarmos no nosso tema, só fazer um pequeno esclarecimento. Quando nós conversamos com você, quando nós criamos o Espaço Pet, nós criamos o quê? Para falar sobre a saúde dos nossos animaizinhos de estimação também, né? Nós sabemos também que a atuação do médico veterinário hoje ela é extensa e muito ampla, porque senão nós ficamos concentrados que a doutora estudou para cuidar do cachorro e do gato, que aliás é muito importante, requer muito estudo e sempre um constante aprendizado, mas a sua área, a sua atuação profissional não só restringe aí, né, doutora? Não, hoje o profissional veterinário, né, ele atende mais de 40 áreas importantes, geradoras de emprego, de áreas científicas para descobertas de vacinas, né? Então é uma área muito ampla. Até eu tenho muitas pessoas que vão procurar a gente porque querem fazer veterinária e querem entender o que é o curso, né? Não necessariamente a gente forma para cuidar de cão e gato, a gente aprende sobre tudo e depois a gente vai escolher o que vai trabalhar, vigilância sanitária, né? Inspeção de alimentos. Então é uma área, todo supermercado tem que ter um veterinário e as pessoas às vezes não sabem. Não sabia disso. Eu não sabia disso. Todo supermercado tem um veterinário, né? As empresas de medicamentos veterinários tem que ter um veterinário responsável. Algumas empresas, quando você faz medicamento até humano, tem que ter um veterinário, porque alguns testes ainda são feitos com animais, então sempre tem que ter o acompanhamento de um médico veterinário. A região, a sua atuação profissional é muito ampla, né? E necessária para todos nós, né? Principalmente mantemos a nossa saúde. Falando em saúde, a gente vai falar sobre leishmaniose. Vamos conceituar. O que é a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário. Ele é transmitido através de um mosquito, que é o mosquito palha, né? Como se fosse um mosquitinho parecido com o da dengue, para ficar mais fácil de entender.
E, infelizmente, o Brasil hoje ele é considerado área endêmica para a leishmaniose. Mesmo? Regiões como Minas Gerais, Tocantins, Cuiabá, são áreas, Maranhão, são áreas em que a leishmaniose é extremamente conhecida porque a grande parte dos cães tem. A importância da leishmaniose hoje é com relação à zoonose, ela é uma doença transmitida ao ser humano. Então, o mosquito palha, ele pica um animal contaminado, ele carrega o sangue contaminado para uma pessoa ou para outro animal. Na hora que ele pica, ele transmite a doença. E o problema no cão a gente tem a forma visceral e a cutânea, mas a maioria dos animais eles apresentam lesões de pele, unhas elevadas. O grande problema no ser humano é porque são doenças que podem levar à morte com muita facilidade, porque tem aumento de órgãos internos, normalmente a pessoa vem a óbito por insuficiência renal e pode também ter lesões cutâneas. Então deixa eu ver se eu entendi. A leishmaniose é uma doença transmitida pelo esse mosquito que muito semelha, mosquito palha, né? Que muito semelha a questão da febre amarela. Da febre amarela. Mas como é que ele faz essa transmissão? Ele não faz a transmissão direto para o humano, Direto não. O contato direto cão com humano ou outra espécie ele contamina, silvestre, então, não. O cão, o gato não. O gato também poderia transmitir, mas é mais raro. Mas basicamente o cão é o maior hospedeiro. Então ele contamina o cão, né? E depois o cão em contato com o ser humano, como é que ele vai contaminar o ser humano? Picando. Um mosquito. Não, o mosquito ele tem que. Esse mosquito palha tem que picar o cachorro com a doença. Então, contato com o humano, não. Dentro do. Na verdade, o cão ele se torna um hospedeiro. Dentro do cão, ele passa para dentro do mosquito palha, ele troca de forma a lavar dentro do mosquito palha, e aí, na hora que ele contamina, ele ingere o sangue já na forma contaminante. Ele passa a doença para uma pessoa, para outro cachorro. Como que a animal. gente pode parar com esse ciclo ou evitar esse ciclo? Então, o ideal realmente é evitar a proliferação do mosquito palha. Hoje em dia é o que os grandes controles em saúde pública, né, a vigilância epidemiológica, é para evitar o crescimento do mosquito palha. O mosquito palha tem um hábito principalmente de manhã e no fim da tarde, então evitar lixo, lugares de aglomeração de entulhos, né, usar repelentes. E quando essa doença se manifesta no cãozinho, como é que é o tratamento? Pois é, graças a Deus, por isso que eu acho importante nós falarmos, durante anos foi sacrifício obrigatório no Brasil, porque acreditava-se que tinha que extirpar o animal para ele, porque o mosquito não teria mais o hospedeiro para picar. O que é uma grande besteira, porque na verdade a gente tem que ir da fonte, evitar que tenha o crescimento do mosquito palha. E aí, fora do Brasil, em vários países já era liberado o tratamento. Hoje, esse ano, nós tivemos um avanço na veterinária que a gente conseguiu chegar no Brasil o tratamento para leishmaniose, né? Uma grande multinacional trouxe. Então, hoje, não existe mais o sacrifício obrigatório. Nossa, que bom. Isso é importante porque se você olhar as estatísticas, em algumas regiões, é baixa. Mas não é porque não tem a leishmaniose, é porque eu vou me colocar como proprietária. Eu tenho meu cachorro, todos os cachorros em volta de mim têm leishmaniose, foi diagnosticado, mas eu não faço exame no meu cachorro porque eu tenho medo de descobrir, porque se eu descobrir, seria sacrifício obrigatório. Então, muitas das vezes, a gente tentou fazer exames em animais e não foi feito porque o proprietário tinha medo. Tá. Então, aí a dificuldade de registrar a gente não tinha uma estatística. Hoje, como foi liberado o tratamento, o pedido de exame para leishmaniose, que é super fácil, coleta o sangue, manda para o laboratório, existem testes rápidos que se fazem hoje no consultório, a gente consegue diagnosticar e já informar o paciente, o proprietário, calma, você não vai precisar fazer eutanásia no seu animal, vamos tratar. Hoje se trata com medicamento oral, não tem cura, mas a gente consegue manter sob controle o animal. Esse controle quer dizer o quê? Que a taxa na circulação da larva, né, que seria a forma transmissora da doença, é tão baixa que se o mosquito picar, ele não vai trocar de fase dentro do mosquito para transmitir a doença para a pessoa. Então eu evito a transmissão da doença. Então a gente tem uma doença sob controle. Sim. Tranquilo, ele vai ficar... Essa baixa carga de vírus, né? De protozoário, né? De protozoário registrada no sangue, né? Isso. Ela tem que ser acompanhada sempre com esse animalzinho. Isso. E com relação aos sintomas, como é que é feito? Ele continua tendo os mesmos sintomas? Não, aí ele melhora, a gente tem que fazer acompanhamento, claro, Vamos só né? repetir os sintomas, que é das no unhas. cão, as unhas ficam muito grandes, pode ter área ao redor dos olhos sem pelo, lembrando que outras doenças também poderiam fazer, mas a gente tem que pensar. Algumas alterações de pele, né? Doença de pele. Alterações em órgãos importantes, como fígado, baço, rim. E lembrando que tem animal que não tem clínica nenhuma.
ele está saudável, rígido, ótimo, e a gente Mas faz é exame da portador. positivo. Era portador. Ele é Bom, portador. mas a qualidade de vida dele também melhora? Mesmo ele desenvolvendo sintomas muito sérios como esse? Sim, se você conseguir tratar, por exemplo, às vezes fica sequela renal, né? Porque se pegou mais tarde a doença. Mas ele consegue conviver bem a vida inteira. E lembrando que, assim, o que é importante também é a gente pensar na proteção, né? Para evitar que chegue nesse quadro de tratamento. Hoje em dia existem colheiras que são usadas para controle de leishmaniose, existem vacinas usadas para prevenção de leishmaniose, medicamentos purons que a gente coloca na nuca, umas bisnaguinhas próprias para prevenir. E lembrando que, por exemplo, em Goiás, né, eu tenho muitos pacientes, a gente atende em Goiânia, e a gente sempre orienta, quando vai para o interior, colocar medicamento no animal. Então, assim, épocas de final de ano, festas, né, férias. Qual que é a periodicidade que a gente tem que proteger o animal? Então, existem coleiras, as coleiras elas protegem de 6 a 8 meses. Hoje eu indico muito a coleira. A senhora acha que todo animal tem que ter essa prevenção? Tem que ter alguma proteção, sim. Mesmo? Além de prevenir para a doença do carrapato, né, porque pega carrapato, pulga também, mas é importantíssimo que ele seja encoleirado. Coleira? Ou coleiras. Existem coleiras de excelente qualidade que não intoxicam. Assim, eu tenho pacientes meus que comem a coleira e não acontece nada. Então tem que procurar uma coleira que não tenha risco de intoxicação. E tem nenhum medicamento que ela possa ser via oral? Não, oral a gente ainda não tem, tá? Para prevenção, não. E os que colocam na nuca. As coleiras variam de 6 a 8 meses, então é bom que você coloque e esquece a coleira, né? Você vai lembrar só daqui a um tempo, coloca no celular. E mensal, esses produtos que colocam na nuca. Todo dia, todo mês, rigorosamente. Só que as chances da pessoa esquecer é maior. E aí, férias... Às vezes também até perde o tempo também, às vezes não tem um tempo para fazer, né? Pirinópolis é um lugar super perto, eu adoro Pirinópolis e é uma região muito endêmica de leishmaniose, inclusive em seres humanos. Levou animal lá. Foi para lá, foi para Caldas Novas, tem que colocar a coleira. E o ideal é colocar uma semana antes, uns dias antes, para que aumente a concentração na pele, para evitar que chegue lá e o mosquito realmente entre em contato com o animal. Você está citando esses exemplos aqui em Goiás. Quem está fora de Goiás, só a região que tem contato com rios, é isso? Não, mesmo Minas, por exemplo, né? O centro de Minas é uma região extremamente endêmica. E região de casas. Hoje com o desmatamento, né, os grandes centros, o mosquito ele está cada vez mais perto da gente. E se tem dengue, né, vamos pensar assim, se tem febre amarela, se tem dengue, né, tem um mosquito palha lá, apesar de não ser o mesmo mosquito, mas eles têm uns hábitos parecidos. Então tem leishmaniose, provavelmente também. Tem assunto sério, que alerta importantíssimo. Os conselhos veterinários eles têm feito muitas palestras, informando ao clínico, né, para ter um bom diagnóstico, um diagnóstico precoce com a leishmaniose, com relação à leishmaniose. Ok, muito obrigado. Conversei aqui com a doutora Luciana Fonseca, nosso quadro Espaço Pet. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar sobre a importância de se investir na qualidade de ensino. Claro, aprender um segundo idioma é sempre uma vantagem a mais. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Você desistiu. What do you propose? Pela falta de tempo. What's your conclusion? Pelas dificuldades. Por ter tentado e não ter conseguido. Você desistiu do inglês. E isso te impediu de ir além. Mas a gente não desistiu de você. The best moment to invest is now. Confie em quem é comprometido com o seu aprendizado. Tomorrow you'll get the business plan. E te dá confiança para vencer. Wizard, você bilíngue. Já estamos de volta e o assunto nosso agora é educação. Quero falar agora diretamente com os papais, com as mamães e com todos vocês que se preocupam com a educação. O melhor investimento que nós podemos fazer. Não só os pais com seus filhos, mas também nós adultos em nós mesmos, né? O quê? Importante conhecer um outro idioma. Claro. Nós sempre, quando falamos no segundo idioma, aqui no Brasil, associamos imediatamente ao inglês, porque é uma língua falada em todo mundo, né? Aliás, facilita, inclusive, profissionalmente. Muitas vezes, inclusive isso no passado, um passado muito distante, quando nós falávamos em dominar o inglês, associávamos ao quê? A viagens, a lazer, a turismo, né? Conhecer outros países. Agora não, é uma questão, inclusive, de sobrevivência profissional. Convidei aqui para conversar conosco hoje, que é o Gilberto
Agora, o sobrenome dele é que é difícil demais. É Cislewski. Isto. É isso? Gilberto Cislewski. Isto. É isso? Gilberto, te convidei aqui, você que é um dos franqueados da Wizard em Goiás. Você está no Jardim Goiás, que aliás é uma das escolas que estão sendo mais procuradas em Goiás, principalmente porque pela qualidade do nível diferenciado do tratamento que vocês dão ali aos seus alunos, né? Isso eu estou te falando porque com base em outras pessoas nos citaram o nome de vocês. Inclusive vocês ganharam o prêmio Mega Profissionais 2017 justamente por esse motivo, né? Por ter se destacado aqui em Goiás como escola de idiomas e uma franquia que está muito bem administrada por vocês, né? Parabéns por isso, né? Obrigado. O que eu falei é verdade? Procede, Gilberto. A gente no passado pensava em inglês só para viajar? Correto, Simão. Atualmente, não atualmente, né? No passado a gente lembrava do inglês na hora de viajar. Eu consegui uma viagem, vou com meus pais para Disney e agora não falo inglês. Aí tu aprendia umas palavras ou outras para tentar se virar. Só que isso não é mais realidade, né? Hoje, profissionalmente, tu precisa do inglês até para garantir o teu emprego, porque o primeiro ponto na hora da crise é o quê? Como que eu não vou perder o meu emprego? Ou como eu vou até aquela empresa tão sonhada, geralmente uma multinacional, que me dá melhores benefícios. Isso da questão do adulto, né? E também na questão infantil, onde, poxa, meu filho sabe mexer melhor no celular do que eu, e o meu celular tem as instruções todas em inglês. Meu filho quer ser blogueiro, ele fala termos em inglês que eu não sei o que é. Então as crianças também acabam que desenvolvem esse palavreado todo em outro idioma e às vezes não sabe o significado, mas sabe repetir direitinho. Escuta uma música, não sabe o que quer dizer a música, mas fala a palavra corretamente, seja ela devida ou indevida, né? Então essa é a importância hoje de você ter realmente um segundo, terceiro, quarto, quinto idioma. E eu vou idioma. te citar inclusive duas profissões que eu tenho contato. Eu tenho 3 faculdades, né? A primeira foi de contabilidade, segunda publicidade e propaganda, terceira jornalismo, pós-graduei em marketing político, marketing na área de saúde e algumas outras áreas também. Essas 2 áreas especificamente, jornalismo e publicidade e propaganda, nós necessitamos entender um pouco desse idioma. Por quê? Igual, por exemplo, nós temos agora o marketing social, o marketing das redes sociais, né? E principalmente o quê? O conteúdo de marketing. Essa situação do novo posicionamento do marketing, nós praticamente adotamos todos os termos em inglês, né? Nós precisamos entender como é que funciona aquilo, né? Outra coisa também, a questão do jornalismo. Claro, todo mundo sabe, a gente precisa pelo menos dominar um outro idioma para formar, né? É necessário ter, porque não é fundamental e você não vai deixar de formar por causa disso, mas é necessário, as pessoas sempre nos pedem, né? Essas 2 profissões especificamente estão ligadas à questão do idioma. A questão agora, principalmente de outras profissões correlacionadas, não estarem necessariamente exigindo o idioma, mas se vê que a pessoa que domina o inglês, ela tem uma porta aberta nas entrevistas, né? Não necessariamente que ela vai usar, mas ela tem uma porta aberta para as entrevistas, né? A questão dos intercâmbios, a questão de experiências fora do país, quando você já apresenta no currículo, você tem uma experiência fora, aquilo já é visto com outros olhos. Já é visto com outros olhos. Inclusive, as nossas universidades aqui em Goiás têm programas para você fazer cursos sanduíche fora do país. Só que você tem que provar a sua proficiência numa língua estrangeira, seja ela inglês, espanhol, francês. E o pessoal não utiliza essa chance, porque é uma grande chance você como universitário poder ir para um outro país pela sua universidade e ter isso agregado ao seu currículo profissional na hora de receber o seu diploma, é muito bom. Faz uma diferença enorme na hora de escolher para um empresário, escolher entre um e outro para contratar. Com certeza, essa possibilidade de crescimento, né? Vamos falar do Wizard. Qual que é a diferença do ensino que vocês oferecem lá no curso? Bem, vamos por etapas. Primeiro, o grau de satisfação é porque você tem o produto entregue, né? Então as pessoas acabam que elogiam você e de boca a boca vão trazendo mais alunos. A localização é muito boa? Claro que é muito boa, mas se a localização não for muito boa, mas você não tiver uma segurança para os seus alunos, também você não consegue atingir um grau de qualidade. Qualificação dos profissionais, todos eles recebem um treinamento dentro de uma universidade corporativa,
onde eles só podem ir para dentro de uma sala de aula depois que eles têm um padrão 10 nessa universidade corporativa. Não é 9,5, não é 9, eles têm que ter 10 nessa universidade. O que é essa universidade corporativa? É um treinamento da própria Pearson voltado para o Wizard, para um profissional poder prestar um serviço dentro da Wizard. Vamos só nos situar. Wizard e Pearson. Pearson? Sim, Pearson. Isso. Me explica o que é. A Pearson é hoje detentora da Wizard, comprou do Carlos Martins há uns anos atrás. E ela é a maior empresa de educação do mundo, com mais de 150 anos de tradição. Então, a empresa que investe hoje na Wizard é uma empresa gigante da área de educação para educação. Ela não tem interesse em fazer dinheiro com uma empresa e vender. É investir na educação, especificamente no Brasil. Certo. E como é que é feita a didática? Como é que é a didática lá no curso? Ok, a didática é o aprendizado, ele é facilitado tanto para o adulto quanto para a criança, claro, em diferentes níveis, né? E no caso do adulto, ele vem num primeiro livro onde você tem uma independência já para se comunicar dentro ou fora do país. O segundo livro já te deixa apto para você trabalhar dentro de multinacionais, então é muito rápido. O seu retorno... Quanto tempo, mais ou menos, que a pessoa consegue ter pelo menos uma introdução, conseguir falar em inglês? Olha, aí eu te faço um desafio. Se tu, na primeira aula, não sair já falando inglês, eu te dou o curso. Faço isso ao vivo para todo mundo. Na primeira aula, nunca vi nada, não sei gramática, não sei nada. Pois, na primeira aula tu já sai apto a fazer pelo menos 120 frases em inglês. Esse é o grande diferencial. Por isso nós ganhamos. O que vocês fazem? Você faz o quê? É alguma coisa, lavagem cerebral? O que vocês fazem lá? Vocês colocam aquilo para as pessoas aprenderem? Como é que é essa história? Não, um grande diferencial é que o aluno, ele independe da turma hoje. Então, se o seu ritmo é mais lento ou mais rápido, você não atrapalha a turma e nem a turma te atrapalha. A gente consegue entregar um produto individualizado, personalizado para cada aluno. É isso que todo mundo quer. Aliás, a produção está me falando que tem umas imagens, né? Eles pegaram umas imagens lá, com os aqui no Jardim Goiás. Onde que fica? Na Jamel Cecílio, ali, quase esquina com a Avenida né? E. Goiânia. Sim. Jamel Cecílio, esquina com a Avenida E, em frente a uma concessionária de carro. Ah, tá. Não, tá jóia. Então fica aqui em Goiás, claro, já está passando aí o telefone no nosso monitor que as pessoas podem acessar, né? Vamos lá, vamos ver as imagens. É bonito, hein, Gilberto? É bonito, tem um... Isso aí é o quê? A recepção? Essa recepção, nós temos ali a visão externa da sala infantil, agora a visão interna da sala infantil. Tem um ambiente só para criança. Só para criança, nós temos bem um quadro preparado. Mega Kids aqui, tá? No programa. Falar para as crianças fazerem uma visita lá para você. Com certeza. Serão muito bem-vindos. Tá dando. É a professora, teacher? É a professora. Você vai ver que a atenção para ela é aluno por aluno, muito diferente daquela atenção que nós tínhamos antes. O que ela está fazendo ali? O que eles estão fazendo? Estão ouvindo música, é isso? Não, eles estão ouvindo a lição deles, porque cada um tem um nível, e a professora vai chegando e vai ensinando a eles a parte da lição em que eles estão. Individualmente. Tem um vídeo ali na frente, é isso que eles vão acompanhando? Aquilo ali é um tablet onde tem o áudio deles, que interage com o livro deles, que interage com uma caneta que ensina a pronúncia para eles. Que história é essa da caneta? Essa caneta o quê? Como é que é isso? Vai passando a caneta, vai traduzindo? Isso, é uma tecnologia que nós temos no nosso livro, que ele é criptografado, então o laser faz a leitura no livro, dá a pronúncia para o aluno. Essa caneta, você não trouxe a caneta? Nós precisamos dessa caneta. Eu vou trazer essa caneta para você no quadro Kids, para eles interagirem. Traz no quadro Kids, para eles interagirem. Olha lá que legal. Isso aí é a parte de fora, né? Isso, a parte de fora. Bem montada. Recepção, isso. Então, é bem diferenciado, né? E adultos? Essa é a parte adultos também. Nesse daí eles estão divididos em pequenos grupos. Também segue a mesma questão, né? Eles vão ali acompanhando a lição deles individualmente. E são acompanhados pelo professor. Pelo professor, sempre pelo professor, tá? Então, um não depende do outro, deixa o aluno bem à vontade, mas nesse período especificamente eles estão no aprendizado individual. Aí eles largam essa parte individual e vão ter que interagir mesmo em níveis diferentes. Então, o cara que sabe muito vai ter que interagir com o cara que sabe pouco, e isso motiva tanto ele a ensinar quanto a aprender.
E hoje em dia, na nossa qualificação profissional, você tem que saber o quê? Agora, a questão de levar informação para a criança, levar o inglês para as crianças, tem que ter uma didática muito particular. Porque ali, para você interagir e segurar a atenção daquelas crianças ali, porque elas são muito espertas, muito rápidas, né? E vocês têm essa didática diferenciada lá com eles? Como Temos essa didática diferenciada, até inclusive... A sala parece uma grande brinquedoteca, né? Que a gente vê ali no ar, Isso, né? é bem lúdica, né? Deixa a criança bem à vontade. E se você olhar as imagens, você vê que as crianças não conseguem verificar quem está ali do lado de fora assistindo. Sim. Isso deixa que os pais estejam ali frente ao vidro, identificando todos os alunos. Pode acompanhar em tempo real. Pode acompanhar em tempo real. Maravilha, maravilha. Gostaria de ter mais tempo para conversar com você, mas eu quero te convidar, se você tiver a oportunidade de visitar as crianças lá no quadro Mega Kids, claro, seria interessante lá conversar com elas. São crianças que vão conversar com você, né? E vamos ver, vocês conseguem aí agendar com você um horário para conversar lá com elas. Agradeço pelo convite, vamos Gilberto, estar aqui. Foi um prazer conversar com você, você é bastante simpático, fala com uma facilidade muito grande e fala de um assunto que nós todos precisamos aqui. Mas é uma pena que o programa já está chegando ao final. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e colaboração conosco hoje aqui. E o programa, infelizmente, está chegando ao final. Gosto tanto da companhia de vocês, é tão bom ficar aqui com vocês, mas na semana que vem tem mais, tá, gente? Continue interagindo conosco através do nosso telefone, nosso site, nas redes sociais. Espero todos vocês nas nossas entradas ao vivo, aqui diretamente do programa e principalmente mostrando os bastidores aqui da gravação, tá? Espero todos vocês aqui na semana que vem. E fiquem com Deus.